Nós queremos convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 13. Lucas 13. E nós queremos também dizer com muita gratidão, viu, reverendo Juliano, que a nossa alegria também é a mesma quando conhecemos também lá o irmão lá no presbitério Pirituba. Não conhecia Juliano, não sabia que ele era de Bragança Paulista. E depois convivemos um tempo ali, foi muito bom. Estive várias vezes na igreja lá do Jaraguá, conhecida nossa. Ele também esteve com a gente. Então, para nós é uma alegria. E sou sobrinho do reverendo Paulo Gerson, minha tia Miriam. Então, é um prazer. Hoje eu pude conhecer a casa nova deles, que eu não conhecia, né? Só conhecia a casa pastoral. Hoje eu pude estar na casa do meu tio lá e conhecendo a nova residência ali. Lucas 13, capítulo 13, iniciando o versículo 18. Hoje nós vamos falar sobre estas duas parábolas, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Eu particularmente falando, não pesquisei, não tive tempo para isso também, e saber como que a primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba começou. Não sei o histórico. Mas, com certeza, estas duas parábolas têm tudo a ver com o nascente dessa igreja, né? Com a formação dessa igreja. E um dos pastores também, que foi pastor dessa igreja, foi o professor meu no seminário em Campinas, né? E até comprei um livro, né, que meu tio até recomendou. Ele foi professor meu de teologia sistemática, o Adi Salum, né? Então, muitos que passaram pelo seminário em Campinas tiveram a oportunidade de serem ensinados em teologia sistemática pelo reverendo Adi Salum. Tá certo? Então, acompanhe comigo na sua Bíblia a leitura desse texto de Lucas 13, de 18 a 21. Gostaria que a igreja se colocasse de pé, para que depois então nós fizéssemos a oração e já vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Diz o texto: e dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Curve sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse domingo, que é o dia do Senhor. Agradecemos ao Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que temos de estar na Tua casa para bendizer o Teu nome. E aqueles também que nos acompanham pela internet, pedimos também ao Deus a Tua bênção sobre suas vidas. E que tudo, ó Deus, que está sendo feito aqui, que o Senhor receba como um culto em espírito e em verdade, e todas as partes desse culto. E agora, Deus, nós pedimos e clamamos ao Senhor que precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos extrair das Tuas palavras, a Bíblia Sagrada, lições para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, nos ensine, nos corrija, nos oriente, para que nós possamos andar em conformidade com a Tua palavra, a única regra de fé e prática para as nossas vidas. Ó Pai, abençoe a Tua igreja aqui, estabelecida em Indaiatuba. Estes irmãos que têm, no transcorrer dos tempos, glorificado Teu nome, exaltado Teu nome e sido a Deus, agentes proclamadores da Tua palavra neste local. Pedimos que o Senhor continue abençoando essa igreja, os pastores, conselho, junta diaconal, departamentos, igreja de modo geral, desde o menor até o mais idoso. O Senhor esteja sustentando essa igreja com a Tua graça e com o Teu poder. E que nós sejamos agora, Deus, edificados pela Tua doce voz e pela Tua poderosa voz também, que transforma o coração de qualquer pecador para a glória do Teu nome. Nós oramos a Deus assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Já dizia o profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, não despreze as coisas pequenas. Nós temos uma tendência natural, como seres humanos que somos,
de valorizar só coisa que é grande. As coisas pequenas nós não valorizamos. Mas no reino de Deus, o que Deus quer deixar muito claro para nós é que as coisas pequenas, Ele quer a partir dessas coisas pequenas fazer coisas grandiosas para o seu reino. Ele quer que nós sejamos e tenhamos a sensibilidade como pessoas, como cristãos que somos, a sensibilidade de entender de que das coisas pequenas aos nossos olhos, Ele faz coisas grandiosas para o seu reino. Porque é o nome dEle que tem que estar em evidência. Você pode ver isso na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Deus mostrando o seu poder com coisas pequenas. Mas o seu reino vai se expandindo, né? Vai crescendo, vai avançando. Agora, todos nós sabemos que existem muitas coisas no nosso mundo que prometem grandes coisas. Grandes coisas. No entanto, não cumprem aquilo que prometem. Por exemplo, discurso de governantes. Próximo ano teremos eleições, né? Discurso de governantes. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, proposta disso, proposta daquilo. Mas na entrega do mandato, no final, tenta listar toda aquela promessa, todos aqueles planos estabelecidos. O que foi colocado em prática? Será que aquilo que foi estabelecido como proposta de governo aconteceu? Ocorreu da forma como estava prometido ali? Logicamente, muitas vezes, a promessa acontece no sentido de conseguir os votos para ser eleito, né? Agora, nós precisamos entender que no reino de Deus a lógica é diferente. Por que a lógica é diferente? O reino de Deus é exatamente o contrário. Essas duas parábolas começam com coisas pequenas, insignificantes, não têm valor aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, as coisas acontecem porque é Ele que vai fazer daquelas coisas pequenas, sem valor nenhum aos nossos olhos, coisas para mostrar que o poder está nele, não está em nós. Não está em nós. O poder está em Deus. E essas duas parábolas, então, falam dessa realidade: grão de mostarda, fermento em 3 partes de farinha. Realidades pequenas, não prometem em si mesmas serem grandiosas, gloriosas, mas o efeito, a realização dessas duas coisas pequenas são assim maravilhosas aos olhos daquilo que Deus realmente realiza. Então nós vemos a semente de mostarda pequena, se torna o quê? Diz o texto, uma árvore. As aves se aninham os seus galhos. O fermento misturado à farinha realiza um efeito maravilhoso de dentro para fora, produzindo várias fornadas de pães. Estamos analisando um texto bíblico conhecido como parábola. E se nós acompanharmos aí Mateus, Marcos, Lucas e João, vários ensinamentos de Jesus, Jesus utilizou essa didática, pegando exemplos da natureza, exemplos do cotidiano da vida das pessoas, para trazer uma lição espiritual para a vida das pessoas. Então Jesus não perdia essas oportunidades de fazer com que o seu convívio aqui na terra com as pessoas, aonde ele estava, ele usava tudo isso para trazer lições para a vida das pessoas. E essas duas parábolas, ele não deixou de destacar esses fatos, né? Pegar coisas conhecidas daquele povo naquele tempo para mostrar lições preciosas à luz das Escrituras, do que Deus pode fazer, do que Deus pode realizar. Agora, é interessante que nós podemos ver no dia a dia que a prática de ensino ela vem sendo aprimorada cada vez mais, né? Então, você vê hoje, os alunos não são mais tratados como desprovidos de conhecimento, né? Então, hoje, a educação não é mais a mesma de tempos atrás. Aí eu vou denunciar a minha idade agora. Quem lembra cartilha Caminho Suave, né? Olha aí, ó. Quantas pessoas no meu tempo aí, né? Cartilha Caminho Suave. Essa era a cartilha de ensino na época, né? Hoje não tem mais cartilha Caminho Suave. Hoje todo mundo está lá com tablet, muitos têm tablet, né? Na escola, aquela coisa toda. O ensino hoje mudou, coisa avançou, né?
E nós vemos que hoje há muitas mudanças. A prática pedagógica está visando uma modernização no processo de aprendizagem. Contudo, é necessário nós voltarmos um pouco tempo a nossa, muito antes da cartilha Caminho Suave, na época de Jesus. Qual era a didática de Jesus? Qual era o formato, qual era o momento, a forma de ensino de Jesus? Primeiro, poucos recursos. Eu não tinha tantos recursos assim para ensinar o seu povo. Segundo, com uma didática própria, baseada no cotidiano dos ouvintes, na sua grande maioria, adultos. Não que ele desprezasse as crianças, né? Mas na sua grande maioria, adultos. Terceiro, com muita simplicidade e amor. Trouxe uma mudança significativa para o nosso mundo atual. Estou me referindo ao nosso Salvador Jesus Cristo. A didática utilizada por Jesus aos seus ensinamentos era uma parábola, um gênero literário antigo. Não surgiu na época de Jesus. Mas o judeu já, no Velho Testamento, já tem exemplos de utilização desses ensinos. Por exemplo, Juízes capítulo 9, de 7 a 15, temos lá uma exemplificação de parábola. O mais conhecido que eu vou citar aqui agora, vou citar dois apenas, Isaías capítulo 5, de 1 a 7, que fala lá das uvas bravas, a videira, aquela coisa toda. Então nós temos exemplos disso pelo povo judeu. Os gregos também, né, na sua grande maioria também filósofos, utilizavam também as parábolas para ensinar os seus discípulos. O que vem a ser uma parábola? Por que Jesus utilizava esse ensino, essa didática, esse formato de ensino? A palavra grega para parábola é parabolê, que significa comparar ou contrastar uma realidade natural com uma verdade espiritual. Ou seja, então ele pegava uma questão natural do seu contexto, da sua realidade, e trazia isso para o lado espiritual, para mostrar realmente o que Deus queria ensinar através daquele ensinamento. Então, uma história que é contada com o objetivo de ilustrar uma verdade espiritual. Por exemplo, lendo os evangelhos, você vai ver, por exemplo, Jesus utilizando a seguinte frase: o reino dos céus é semelhante a... Aí ele vai fazer a comparação. Ou, por exemplo, aqui é semelhante o reino de Deus, aqui eu compararei. Então você percebe que Jesus começa a fazer uma pergunta e depois já utilizando exemplos para trazer lições espirituais para a vida do seu povo. E nessas duas parábolas lidas, Jesus as inicia dessa forma. Acompanhe comigo no texto aí. Olha o versículo 18. A que é semelhante o reino de Deus? A que eu compararei? Olha o versículo 20. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? Então ele vai contar a parábola do grão de mostarda e também do fermento, mostrando o que ele quer ensinar para nós através desse princípio bíblico que ele quis transmitir ao seu povo naquela ocasião e que também serve para nós hoje como povo de Deus. Olhando o contexto, qual é o momento que Jesus ensinou essas duas parábolas? O que marcava o momento de Jesus ali ao pronunciar essas duas parábolas? Olhe comigo para o texto aí, Lucas 13, Lucas capítulo 13. Vamos lá para o versículo 10. Olha o versículo 10 aí. Ora, ensinava Jesus no sábado, presta atenção nisso, numa das sinagogas. Então a primeira coisa, nós temos aí, Jesus estava numa sinagoga num sábado. O que ele estava fazendo? Versículo 10, ensinando. Olha aí, estava num sábado na sinagoga fazendo o quê? Ensinando a palavra do Senhor. Mas existia alguma coisa a mais que ele estava fazendo. O texto não para por aí. Se você olhar comigo nos versículos de 11 a 13, o que ele estava fazendo mais? Acompanha aí. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Então Jesus estava fazendo o quê? Estava numa sinagoga, num sábado, ensinando e curando. Ensinando e curando.
É aí que entra a problemática. Por quê? Eu destaquei aqui a palavrinha sábado. E a problemática continua aí na descrição do texto. Acompanhe comigo o versículo 14. Com estas duas ações, Jesus provocou uma indignação. Olha o versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curando no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vindo, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Ou seja, há outros dias da semana para fazer isso. E vem justamente no sábado. O líder da sinagoga quis, realmente, naquele momento, reprovar Jesus. Você não deve fazer isso. Num sábado, em outros dias da semana. Em contrapartida, Jesus responde a esta colocação desse chefe da sinagoga. Olha o versículo 15. Olha aí. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento, para levá-lo a beber. Né? E aí nós temos no versículo 16, a continuação: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Ou seja, vocês cuidam da vida própria de vocês de sábado e querem recriminar a minha ação como Deus que sou, enviado da parte do Pai, para trazer vida e esperança para as pessoas, para curar essas pessoas, ensinar a palavra, e vocês estão dizendo que isso não deve ser feito? Vocês são hipócritas. Vocês não vivem a guarda que vocês estão dizendo que guardam e querem recriminar a minha ação agora, trazendo benefício, bondade à vida desta mulher. Percebe? Agora, é interessante que o versículo 17, o ministério de Cristo, nesse contexto, ele provocou 2 efeitos. 2 efeitos. Qual é o efeito que está aí no versículo 17? Os 2 efeitos aí. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Ficaram envergonhados. Opa! Ele mexeu, ele cutucou a nossa ferida. Né? Ele foi direto ao ponto. Rodeando toco, não. Foi direto ao ponto. Porque nós estamos nessa situação. Olha aí, ó. Ficaram envergonhados. Ou seja, se é para anunciar publicamente a minha ação em benefício de alguém e que não é bem visto, espera aí. Então agora eu vou apresentar o lado de vocês aí. Né? E segundo efeito foi que, olha o povo. O povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Percebe? Uns se envergonham, outros alegram-se em Deus, porque Jesus está aqui, fazendo a obra, realizando os feitos de Deus, trazendo esperança, vida, cura para as pessoas. A igreja é isso. A igreja é isso. Ela tem que ensinar, mas também tem que cuidar da vida das pessoas. As duas coisas caminham juntos. Reforma protestante falou de fé, mas a fé não está destituída também das obras. Lógico que nós não somos salvos pelas obras. Como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, nós fomos salvos para as boas obras. Nós temos que praticar as boas obras. E Jesus veio aqui e não ficou só em ensinar, só no falar, mas ele amava as pessoas. E na sua simplicidade, na sua didática, ele trouxe esperança para a vida das pessoas. A igreja tem que trazer esperança para a vida das pessoas. A igreja tem que ser um bálsamo para a vida das pessoas. E nesse contexto que Jesus ensinava essas 2 palavras, o grão de mostarda e o fermento, essas 2 palavras são contadas por 2 evangelhos, a saber, Mateus e Lucas, na sua integridade. Então você vai encontrar as 2 parábolas na sua descrição total, nos 2 evangelhos, Mateus e Lucas. Em Marcos, você pode dizer, mas Marcos também, mas Marcos só contém a parábola do grão de mostarda, não tem a do fermento. Né? Então as 2 parábolas iniciam da mesma forma.
Alguns detalhes sobre as parábolas, antes mesmo de entrar, propriamente dito, nas aplicações dessas parábolas para a nossa vida. Primeiro detalhe, quantas palavras do grão de mostarda? Em Mateus diz que ela foi plantada no campo. Está lá no capítulo 13, versículo 31. Mas aqui em Lucas está dizendo que ela foi plantada numa horta. Campo e horta. Meus irmãos, essa observação, dada a colocação de cada um dos evangelistas, Jesus usa o exemplo da vida diária daquele povo. Cada um daquele povo, naquele tempo, tinha um pedaço de terra, onde eles semeavam, onde eles plantavam, para sobrevivência deles, também às vezes até para subsistência deles também, para vender, para manter a vida em família. Então, eles faziam isso. Então, eles tinham esse hábito. Então, Jesus estava falando de algo que era comum à sociedade daquele tempo. Todas as pessoas estavam entendendo o que ele estava falando, né? Nesse sentido. Então, na sociedade moderna nossa hoje, qual é o nosso contexto? Tudo é enlatado, tudo é engarrafado, tudo é empacotado. Muitos não conhecem uma horta. Por isso que você vê, na maioria das vezes, escolas que têm condições, né? Fazem lá uma horta, levam as crianças lá para eles preparar o terreno, semear a sementinha, aquela coisa. Quando não tem isso, eu tive um ensinamento na escola, na época da cartilha Caminho Suave, plantava num copinho, né, a sementinha lá, colocava um algodãozinho para ver o feijão crescendo, está entendendo? Então você vê que são formas de nos aproximar da realidade dos fatos, do que acontece. E vejo que nos dias de Jesus quase todo mundo tinha a sua própria plantação. Em cada quintal havia mostardeira, por exemplo. Eu, por exemplo, vim do interior, nunca vi um pé de mostardeira, nunca vi. Eu, por exemplo, nunca vi um pé de mostardeira. A única mostarda que eu conheço é o frasquinho amarelo, que você vai no supermercado, né, nos estabelecimentos aí de comércio, você vê lá, a mostarda, só isso. Né? Então está tudo lá prontinho. Né? Mas naquele tempo, era comum as pessoas terem a plantação no seu quintal, por exemplo, de uma mostardeira. Percebe? Olha, Jesus está falando de uma realidade dos fatos ali. E o término da parábola do grão de mostarda termina do mesmo modo nos três evangelhos. Nos três evangelhos. Agora, quanto à parábola do fermento, os detalhes. A descrição de Mateus e Lucas são iguais. No entanto, na Bíblia, a palavra fermento tem uma conotação negativa, de coisas ruins, de má influência. Ou seja, não é coisa boa. Vamos ver um exemplo? Volte a sua Bíblia para Marcos capítulo 8. Você está em Lucas 13. Volte para Marcos capítulo 8, versículo 15. Gostaria que a igreja lesse comigo. Marcos 8, versículo 15. Vamos lá juntos? Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Ou seja, aqui a citação é no questão negativa. Guarde desse fermento. Não copie esses modelos. Agora, no que nós estamos aqui analisando, aí sim é o aspecto positivo. É o fermento no lado positivo, resultado positivo do que vai trazer a ação desse fermento. Agora, outra realidade, quanto aos nossos dias, no que diz respeito ao fermento. Quem quer pão hoje vai aonde? Na padaria. Ou no supermercado também, que tem a padaria. Naquele tempo, não tinha padaria. Né? Não tinha supermercado, sei lá, comprar pão. Cada um fazia os pães na sua casa. Né? Então, as mulheres daquele tempo lá, muito das coisas envolvendo o fermento era feito em casa. Eu me lembro até hoje, meu tio vai se lembrar agora, comi muitos pães feitos em casa da dona Maria Pessim, uma vizinha da minha avó. Fazia aquelas fornadas de pães lá, vinha com aquele pão quentinho. Dá para minha avó lá. Quantas e quantas vezes comi pão feito em casa da irmã em Cristo, Maria Pessim. Né? Então, naquele tempo,
as pessoas faziam seus pães, seus bolos, né? Tudo usando o fermento. Ou seja, Jesus usou dois exemplos muito conhecidos das pessoas daquele tempo: grão de mostarda e fermento. Ambas as parábolas falam a respeito do fenomenal crescimento do reino de Deus. Por isso que no início eu disse, eu não sei o histórico aqui da igreja, como a igreja começou. Mas o reino de Deus também um dia foi implantado aqui em Indaiatuba, né? O reino de Deus chegou aqui. Pode ser como um grão de mostarda ou com um pouquinho de fermento. E chegou no que chegou. Olha o resultado. Agora o resultado não está no ser humano, mas está em Deus. Em Deus usar as nossas vidas para o progresso do seu reino. É o que disse Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 3, na sua primeira carta. Ele vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com o reino de Deus. Nós não somos a causa do reino de Deus. Nós cooperamos com a semente do evangelho, com o fermento que anunciamos, onde o poder está em Deus, em realizar a obra dele. Então veja que as duas palavras formam um par. São duas faces de uma mesma moeda. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? De modo muito simplificado, bem resumido, o reino de Deus é o reino salvífico do Rei dos Reis em nossa vida. Ou seja, nós sabemos que uma pessoa experimentou o reino salvífico de Cristo quando essa pessoa é salva e se entrega ao soberano Senhor. E o reino de Deus significa o quê? Salvação, domínio salvífico de Cristo em nossa vida. Isso é o reino de Deus. Então as palavras do grão de mostarda retrata, por exemplo, o crescimento do reino de Deus na sua extensão. Na sua extensão. E a palavra do fermento descreve a intensidade desse crescimento. A intensidade desse crescimento. Ou seja, essas duas palavras apontam para o progresso do reino de Deus no mundo. Aí vem a aplicação. De que forma? De que forma o grão de mostarda e o fermento servem ou é demonstrado como crescimento do reino de Deus? Primeira coisa, o reino de Deus começou de forma humilde e despretensiosa. Olhe comigo os versículos 19 e o versículo 21. Apenas o início de cada um dos dois versículos aí, 19 e 21. A primeira comparação é do grão de mostarda. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou em sua horta. Versículo 21, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Ou seja, o reino de Deus, ele começou de forma humilde e despretensiosa. O símbolo é símbolo daquilo que é pequeno, insignificante, o grão de mostarda. O reino de Deus chegou em um bebê deitado numa manjedoura. Se você olhar comigo aí em Lucas ainda, capítulo 2, olha aí, capítulo 2, porque no mês de dezembro, nós vamos falar muito do nascimento de Jesus, né? Mas olha aí o versículo 7, capítulo 2 de Lucas. O que diz o texto? Vamos ler juntos? E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meus irmãos, prestem atenção. O reino de Deus chegou com um bebê deitado numa manjedoura. Quem imaginava naquele tempo que um bebê faria toda essa diferença que nós temos hoje no mundo? Olha o poder do reino de Deus. Jesus nasceu numa família pobre, numa cidade pobre, cresceu como filho de um carpinteiro pobre, terminou a sua vida morrendo como um malfeitor em uma cruz. Seus apóstolos eram homens iletrados, pescadores. Se já houve uma religião aqui na terra, em seu princípio semelhante a um grão de mostarda, essa religião é o cristianismo. Essa religião é o cristianismo. O fermento simboliza a influência do evangelho
que causará na sociedade, na vida das pessoas, porque o poder do evangelho trabalha sem ser visto, de modo silencioso, como fermento agindo dentro da massa, trazendo o resultado ali proposto por quem está preparando aquele pão ou aquele bolo, seja o que for. Essas duas palavras demonstram que inícios míseros podem produzir grandes resultados. Grandes resultados. Por exemplo, vamos lá para o Velho Testamento. Gênesis capítulo 12. Quando Deus chama Abrão, ainda que não era Abraão, Abrão e Sara. E fala para esse casal: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, Abrão. Vou fazer de você uma grande nação. Deus disse para ele: mas peraí. O Senhor vai fazer a partir de mim uma grande nação. Eu não tenho filho. Nós estamos já em idade já avançada. Tem algum equívoco aí. Algum erro tem. Como o Senhor vai fazer de nós, idosos já, não temos filhos, uma grande nação? Mas o que Deus quer fazer, para aquilo que para nós é impossível, aos olhos de Deus não é. Não há impossíveis. Não há impossíveis. E veja que Deus fez uma grande obra através de Abrão, tornando ele, então, o pai de uma grande nação. Percebe? Então, essa é a ação de Deus no reino, ou seja, em fazer grandes coisas. A igreja aqui começou, né, de maneira pequena. Né? Não sei se foi com um ponto de pregação, se foi na casa de alguém, né? Como que teve seu início, mas ela começou pequena. E hoje, então, está completando seus 44 anos de organização. Louvado-se a Deus por isso. Mas pega o histórico de como tudo isso começou. Talvez havia muitas dúvidas. Será que vai dar certo? Não vai? Né? Somos poucas pessoas. Né? Trabalho, às vezes, é difícil no início. Desafios, aquela coisa toda. Mas quem é o cabeça da igreja, né? Como foi pronunciado já nesse culto? É Cristo Jesus. Nós temos aqui que cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai foi feita e realizada. E aqui está, hoje, a primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba completando seus 44 anos de organização. Louvado a Deus por isso. Segunda lição que a gente aprende com estas duas parábolas do grão de mostarda e do fermento, né? Segunda lição: o crescimento do reino de Deus acontece de maneira admirável. Admirável. Por quê? Olha o versículo 19. Diz aí que de um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, cresceu e fez o quê? Fez uma árvore. Uma semente. Grão de mostarda. Fez uma árvore. A mulher, na segunda palavra, do fermento, pegou uma quantia de fermento, aí o fermento, uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha e ficou tudo levedado. Olha que coisa interessante. Pequena semente tornando-se uma grande árvore. O que isso quer mostrar para nós? Como dissemos, o reino de Deus chegou de maneira humilde e despretensiosa. Quantas perseguições ocorreram desde o nascimento do bebê, Jesus, até o crescimento do reino de Deus. Né? Não foram poucos. Primeiro foi tirar a vida do bebê, depois toda a perseguição no ministério de Cristo, depois a perseguição aos apóstolos, né? Crucificação de Jesus, aquela coisa toda. Mas aí a gente vê através de Atos dos Apóstolos, quando a gente lê já após os Evangelhos, a descrição de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali a igreja crescendo no poder de Deus. Através de quem? Da pregação de Pedro, um pescador iletrado, humilde, simples. Porque o poder não estava em Pedro, mas estava em Jesus, usando Pedro para pregar o Evangelho e vida se convertendo a Cristo Jesus. Percebe? Ou seja, olha como a igreja vai avançando, crescendo. Apesar das perseguições, oposições, violência, o cristianismo se propagou gradualmente e cresceu. Olhe para a história. Para chegar o Evangelho até onde chegou no Brasil, muitas vidas
foram sacrificadas, morreram, mortas, por amor a Cristo, para o evangelho chegar onde chegou. Simonton teve uma vida curtíssima aqui no Brasil, mas fez uma grande obra no poder do Senhor. Reforma protestante contribuiu grandemente para o avanço da igreja, a voltar-se principalmente para as Escrituras, a palavra do Senhor. O cristianismo se propagou gradualmente e cresceu, louvado-se a Deus por isso. A parábola do fermento envolve toda a massa. Jesus queria mostrar o grande poder do evangelho, que ele estava anunciando, suficiente para influenciar, contagiar, alcançar toda a humanidade, ainda que naquele momento apresentassem aos olhos humanos pequeno, quase sem valor. O que diz para nós? Foi citado até aqui no culto de hoje, Romanos 1,17, mas olha o 1,16. Romanos 1,16. O que diz aí o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, inspirado pelo Senhor, Paulo vai dizer: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o poder de Deus. Deus pode fazer as maravilhas na vida de qualquer ser humano. Porque a semelhança do fermento colocado na massa, pouco a pouco o evangelho vai fazendo o quê? O que o evangelho vai fazendo na vida do ser humano? Na vida da pessoa? A consciência vai sendo influenciada, as afeições, a mente, a vontade, até todo ser humano, dos pés à cabeça, estarem voltados para Cristo Jesus, nosso Senhor. A coisa começa de dentro para fora. Não é de fora para dentro. De dentro para fora. Não basta apenas ter roupa, vestimenta de crente. Nós temos que viver a vida cristã. O nosso coração está sendo observado pelo nosso Deus. A nossa conduta, a nossa vida está sendo observada pelo nosso Deus. Ou seja, a operação do Espírito Santo de Deus na vida de alguém começa dessa maneira, de dentro para fora. Mas existe uma terceira lição que essas duas pequenas parábolas nos ensinam, do grão de mostarda e do fermento. O reino de Deus apresenta resultados positivos. Positivos. Porque é Deus que está agindo, é Deus que está efetivamente realizando a obra. Veja comigo aí, versículo 19 do capítulo 13 de Lucas, a parte final do versículo. Diz aí que nesta grande árvore agora, que a partir de uma semente torna-se uma árvore, as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. E diz também, no final do versículo 21, depois de toda o fermento ser misturado à farinha, né, as 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Olhando para o texto bíblico, percebemos que tanto o grão de mostarda quanto o fermento produziram resultados compensadores, trazendo benefícios incalculáveis. Por exemplo, a exemplo da grande árvore que se tornou a semente de mostarda. As aves encontraram refúgio nos ramos dessa árvore. Ou seja, significando que o reino de Deus chega a ser uma bênção para as pessoas de todas as raças e nações. Graças a Deus, o reino de Deus hoje não é só para o povo judeu, mas é para toda a humanidade. Né? Eu fico maravilhado quando vejo os missionários espalhados pela face da terra, vejo algumas lives, né? Hoje tem muitas lives, a PMT passa algumas lives desses missionários, fico encantado, vendo eles lá naqueles países, passando as dificuldades todas, mas deixaram a nossa pátria, o nosso país, o país deles também, para anunciar a palavra de Deus lá, pregar o evangelho lá, e ver o quanto Deus pode fazer em outras regiões do mundo afora. Ou seja, o poder está em Deus, no Senhor. O fermento representa o poder transformador do cristianismo. Transformador do cristianismo. Até ficar tudo levedado. Já foi citado aqui numa das canções também, a exemplo do que nós vamos ver agora no texto bíblico. Isaías 55. Abra comigo a sua Bíblia, profeta Isaías, capítulo 55.
Já estou quase terminando, viu, meus irmãos? Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Gostaria que a igreja lesse comigo esses dois versículos aí. Isaías 55, versículos 10 e 11. Vamos lá juntos? Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Vemos primeiramente versículo 10, os benefícios da natureza. Deus manifestando o poder dele na natureza. Tudo que Deus envia à terra tem um propósito. Agora, olhando para o versículo 11, olha que coisa linda que o profeta está dizendo para nós aí. A exemplo dessas duas palavras que nós estamos aqui examinando. Diz que assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, uma vez semeada, uma vez lançada, ela vai produzir para a glória do nome do Senhor. Interessante isso. Esse é o agir de Deus, né? Olha, por exemplo, o crescimento tão positivo, tão importante do reino de Deus. Vamos lá para Atos, citei Atos. Vamos ver qual é a descrição de Atos do crescimento da igreja, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler juntos o versículo 6. Todos juntos? Atos 17, 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Percebe? Ou seja, o reino de Deus vai quebrando fronteiras, barreiras, mostrando o poder dele, a glória dele. Quero concluir dizendo o seguinte: não esqueçamos jamais, meus irmãos, não esqueçamos jamais de que a manjedoura em Belém, aquela frágil criança, agora conhecida por todo mundo. Conhecida por todo mundo. E essa criança tem nome. Essa criança é a salvação. É o caminho. Não é mais um caminho. É o caminho, como ele mesmo diz em João 14, versículo 6. Jesus tornou-se essa árvore gigantesca, entre aspas, onde hoje, pela graça dele, não porque ele viu em mim e você pessoas que merecem a salvação. Nós não merecemos nada de salvação nenhuma. Mas é pela graça dele que ele nos acolhe, nós podemos abrigar nesta árvore, nos regozijar debaixo da proteção desse Deus. Jamais desprezemos os humildes começos, como disse Zacarias 4, versículo 10. Uma criança pode ser o começo de uma escola próspera. Uma conversão pode ser o princípio de uma poderosa igreja. Precisamos dar continuidade ao reino de Deus. Essa igreja está comemorando hoje 44 anos. Pelo histórico de algumas histórias que eu tenho ouvido, essa igreja plantou algumas igrejas, congregações. Louvado seja Deus por isso. Ou seja, ao fruto que a igreja está gerando para o reino de Deus. A igreja está sendo uma bênção, né? Está colaborando com os missionários. A igreja também colabora, orando, contribuindo, ajudando. Então, veja, nós precisamos continuar a ordem dada pelo Senhor Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, muito conhecido por nós, mas que é preciso nós recordarmos esta mensagem e esta ordem do Senhor Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós devemos realmente continuar, dar continuidade, como estas parábolas do grão de mostarda e do fermento, para que o reino de Deus, o evangelho do Senhor, seja conhecido, divulgado, para que o reino de Deus possa crescer para a glória do nome do nosso Deus. Então, que nós possamos viver isso para o reino de Deus e que essas duas parábolas possam realmente inundar o nosso coração e fazer com que nós também sejamos essas vidas, como disse o próprio profeta Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer que nós sejamos esses servos e servas do Senhor para dar continuidade ao reino de Deus aqui na terra.